Unidade 2, Termoquímica e Cinética Química. Aula 9.1, Conteúdos: Cinética das reações químicas. Introdução à cinética química. Habilidade: compreender a aplicação dos conceitos da cinética química no cotidiano. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, eu vou iniciar essa aula com uma pergunta. Será que podemos retardar ou aumentar a velocidade de uma reação química? E aí, o que vocês acham? Eu acho que está tendo uma divisão aí nas respostas. 50% estão dizendo não, né? E os outros 50% estão dizendo sim, professora, é possível. Então, em algumas situações, é necessário que ocorra um aumento ou até uma diminuição da rapidez das reações químicas. E é por isso que os químicos, eles controlam essa rapidez das reações químicas. E a parte da química que estuda essa velocidade das reações químicas e os fatores que alteram essa velocidade é a cinética química. Agora a gente vai assistir a uma animação que ela vai nos mostrar esse controle da rapidez de uma reação química. Observem. Então, nós temos aí um recipiente, né? Dentro desse recipiente eu tenho algumas substâncias que estão reagindo entre si, mas essa reação ela é muito lenta, né? A gente percebe que está muito lenta. Então, eu vou perturbar esse sistema, eu vou adicionar aí um catalisador. O catalisador é uma substância química que aumenta a velocidade de uma reação química, tá bom? E olha, ela não participa da reação química, ou seja, ela não é consumida durante o processo. Então, observem aí o que acontece quando se adiciona o catalisador. A reação se processa com muita rapidez, né? E a gente, a olho nu, percebeu isso através da fumaça, né? Saiu uma fumaça. E a parte da química que é responsável nesse controle da rapidez das reações químicas é a cinética química, que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. E a possibilidade de controlar essa velocidade, tornando-as mais rápidas ou mais lentas. E aí o fator que influenciou a rapidez nesse recipiente foi o catalisador. No nosso cotidiano, vemos evidências de transformações químicas, né? É muito comum, se a gente parar para perceber, a gente vai ver quantas transformações químicas acontecem o tempo todo. E aqui, gente, eu tenho alguns exemplos dessas transformações químicas. Eu tenho o fogo, eu tenho a ferrugem e também eu tenho a reação de combustão dos foguetes. Considerando a velocidade dessas reações químicas, elas podem ser reações lentas, reações rápidas e reações moderadas. Um exemplo de reação lenta é a ferrugem. A ferrugem é o resultado da oxidação do ferro devido ao contato com o oxigênio presente na água e no ar. E exemplo de reações rápidas, nós temos o fogo, que é uma reação
de combustão e é extremamente rápida. E temos também a reação de combustão do foguete. Só para vocês terem uma ideia, para esse foguete chegar lá na órbita, ele tem que atingir uma velocidade de 28.440 km por hora. E uma reação moderada seria a queima da vela, tá bom? Agora, para que essas reações químicas aconteçam, existem algumas condições. Vamos conhecê-las? Então, condições para que as reações químicas ocorram. Nós temos 4 condições, tá bom? A primeira condição é que os reagentes devem entrar em contato. Deve haver afinidade química entre os reagentes. As colisões entre as partículas dos reagentes devem ser eficazes e deve atingir a energia de ativação. Então, a gente vai conhecer cada uma dessas condições, tá bom? E eu vou também dar alguns exemplos para vocês, né, sobre essas condições. Vamos lá para a primeira condição. Os reagentes devem entrar em contato, ou seja, as moléculas, elas precisam se colidir. E essa colisão, ela deve ser com uma orientação favorável, tá bom? E deve ser com uma energia alta. Se a energia for baixa, não ocorre reação química, tá bom? E outra coisa, a imagem, né, ela nos mostra o contato, né? Nós temos aí dois recipientes, né, e o químico tá fazendo essa mistura, porque quando ele mistura, o que vai acontecer? As substâncias vão entrar em contato. Por exemplo, o sódio, que é um elemento metálico, ao reagir com o oxigênio, ele oxida-se em minutos. E é uma reação perigosa, tá? E é por esse motivo que o sódio, ele é guardado no querosene, tá bom? Então, o sódio entrou em contato com o oxigênio, a reação já ocorre, tá bom? Vamos para o próximo. A outra condição é a afinidade química, que é uma propriedade que diz respeito à capacidade das substâncias reagirem com outras. Então, agora a gente vai assistir a uma animação que vai nos mostrar 2 experiências, tá bom? A primeira experiência vai ser com o sódio na água e a segunda experiência é o ouro com a água. E eu quero que vocês observem se vai existir afinidade química entre o sódio e a água e o ouro e a água. Vamos assistir a animação. Então, gente, o que aconteceu aí? A quimiquinha quase coloca fogo no laboratório, né? Foi por pouco que ela não colocou fogo no laboratório, né? Mas a gente observou que o sódio, ele tem afinidade com a água, tanto que essa reação química é uma reação química muito violenta. Então, se a quimiquinha colocasse, né, um pedaço bem grande de sódio aí nessa água, meu Deus do céu, tinha até
quebrado o recipiente e ela tinha colocado fogo no laboratório, porque é uma reação violenta e uma reação rápida. Então, a gente percebe aí a afinidade que o sódio tem pela água. Agora, a gente vai assistir a segunda experiência. Nessa segunda experiência, eu vou ter o ouro, tá? Que vai ser adicionado na água. E observem o que acontece. Então, olha aí, a quimiquinha agora, em vez de colocar sódio na água, ela adicionou o ouro na água, né? O elemento químico ouro. E o que aconteceu? Nada. Se você disse, professora, não vi nada, não houve explosão. Realmente, por que isso acontece? Porque o ouro não tem afinidade com a água, tá bom? Ou seja, para que uma reação química aconteça, é necessário que se tenha afinidade química. Nem todas as substâncias químicas, elas têm afinidade uma com as outras. É isso que eu quero que vocês entendam também. Ok? Então, agora a gente vai falar sobre a energia de ativação, tá bom? Que é uma outra condição para que uma reação química, ela aconteça. A energia de ativação é a energia mínima necessária para ativar as moléculas, tá bom? Por mais que os reagentes, eles entrem em contato entre si, se não tiver a energia de ativação, a reação química não ocorre, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês. A mistura do gás de cozinha com o oxigênio, ela não ocorre imediatamente, né? Essa reação, ela não é imediata. É necessário fornecer energia de ativação. E essa energia de ativação, ela pode ser gerada a partir de uma faísca ou da energia liberada pela combustão de um palito de fósforo, tá bom? E agora a gente vai assistir um vídeo que eu quero deixar aqui um alerta para vocês, tá? Existem pessoas que utilizam o álcool para preparar o fogo, né? Para preparar um fogo. E aí utilizam o álcool, que é uma substância perigosa. A reação do álcool, ela é violenta e ela é muito rápida, ela pode causar queimadura, sabe por quê? Porque a chama que o álcool produz da sua queima é invisível em ambientes claros. E aí, se a pessoa não tiver cuidado, ela pode causar um incêndio ou ela também pode causar queimaduras no seu corpo, tá? Então, a gente vai assistir agora um vídeo, né, onde mostra o cuidado que você deve ter a manipular o álcool, tá bom? Esse vídeo é como acender o fogareiro com álcool. Vamos assistir. Como acender o seu fogareiro a álcool. Pegue um pedaço de bombril ou estopa e coloque dentro da espiriteira. Complete com 150 ml aproximadamente de álcool etanol. E acenda. Então, gente, vimos aí as condições para que uma reação química ela possa acontecer, né? Afinidade química, contato entre as moléculas, ter energia de ativação. Agora, o contato entre as moléculas, elas podem ou não
ocorrer aí uma reação química, né? Caso a colisão entre as moléculas for muito baixa, aí nós vamos ter que ativar energia para que a reação aconteça, né? E é a energia de ativação que é responsável, né? Uma energia mínima que a gente dá nas moléculas para ativar e aumentar a velocidade de colisão entre elas. Também é necessário ter afinidade química. Se não tem afinidade química entre as moléculas, a reação também não ocorrerá. Tá bom? Então, a cinética química, ela faz esse controle da rapidez das reações químicas, muito importante para a nossa sociedade, né? É a partir desses estudos que a gente sabe, por exemplo, o tempo de decomposição de alguns alimentos, né? Principalmente nas prateleiras dos supermercados, ok? Agora, a gente vai conhecer quais são os fatores que podem afetar a rapidez dessas reações químicas. Vamos conhecer. Então, nós temos aqui alguns fatores que podem afetar a rapidez das reações. A pressão, a temperatura, a concentração, a superfície de contato e o catalisador, né? O catalisador, nós vimos a ação dele hoje, não foi? Então, um exemplo onde a gente adicionou o catalisador e o catalisador, o que ele fez? Ele acelerou a reação química. Porque o catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação e ela não é consumida durante o processo. Aí nós temos também, gente, algumas situações do nosso cotidiano, né? Por exemplo, por que embrulhamos no papel frutas verdes? Vocês já perceberam que algumas pessoas, elas compram frutas verdes e aí quando elas chegam em casa, elas embrulham, né? Por que será isso? Será que tem a ver com a rapidez para que haja um amadurecimento dessa fruta? E tem a ver com algum desses fatores? Será que é isso, hein? Também temos não sei se vocês já perceberam também, que quando a gente assopra uma brasa, o que acontece? Aumenta a combustão, não é isso? A gente percebe que há um aumento na combustão. Agora, se a gente pegar uma vela e assoprar, o que acontece? A combustão é interrompida, né? Ela se apaga. E aí, será que tem a ver com um desses fatores? O que vocês acham? Então, gente, na próxima aula, vocês vão entender a atuação desses fatores, tá? E vão compreender também, né, a influência desses fatores em situações do cotidiano, tá bom? Agora, não se deve esquecer que além desses fatores que vão influenciar a velocidade de uma reação química, também temos que lembrar das condições no qual essas reações químicas elas podem acontecer, tá bom? Então a gente vai agora novamente lembrar, né, que a cinética química ela é responsável em controlar a rapidez dessas reações com um fator que é o catalisador. Vamos lembrar novamente.
Então, o fator aí, né, que influenciou a rapidez dessa reação química foi o catalisador, né? O catalisador, o papel dele é muito importante. Existem catalisadores biológicos e industriais, tá? Um exemplo de um catalisador é o níquel. Então, esses catalisadores, eles aceleram a velocidade de uma reação química. E é importante também saber que os catalisadores, eles não são consumidos durante o processo, tá bom? E nós temos aí, não podemos esquecer, que é a cinética química, que vai estudar esse controle da rapidez das reações e os fatores que vão influenciar, tá bom? Esses fatores que vai fazer esse controle, vai tornar a reação mais rápida ou vai tornar a reação mais lenta. E agora, lembrando novamente, a gente vai ver uma animação, né, sobre afinidade química. Essa animação, nós vamos ter 2 experimentos, tá? É o sódio em contato com a água. Eu quero que vocês observem o que acontece. E também nós vamos ter o ouro em contato com a água, tá bom? Observem e aí eu vou fazer os comentários depois. Vamos lá? Então, vemos aí a afinidade química entre 2 elementos, né? O sódio, que é um elemento metálico, que reage com a água, tem afinidade com a água, é um tipo de reação muito rápida e violenta, tem que ter cuidado com a manipulação desse elemento químico, não é? A gente percebeu que quase a quimiquinha põe fogo no laboratório, só não colocou fogo no laboratório porque ela utilizou um pedaço pequeno do sódio. Então, é uma afinidade e é por isso que o sódio, além dele ter afinidade com a água, ele também tem afinidade com o oxigênio. Ele, em contato com o oxigênio, também ocorre reação química. Aí nós temos que ter um cuidado, temos que guardar o sódio no querosene. Agora, o ouro, quando a quimiquinha colocou em contato com a água, a gente percebeu que nada ocorreu, né? Isso significa dizer que não há afinidade química entre o ouro e a água. E o que a gente também pode pensar? Não é porque existe contato entre as substâncias que a reação vai acontecer, tá bom? Às vezes é necessário ativar energia, aumentar a energia. E aí a gente vai lembrar de um fator, a temperatura, né? Tem alimentos que eles são preparados em temperaturas baixas, em temperaturas altas. O preparo de alguns alimentos não são iguais, né? Porque existem aí condições para que você possa controlar aí essa temperatura no preparo dos alimentos. Aí nós temos um fator temperatura, né? Se a gente for pensar que a nossa cozinha é um laboratório químico e que a gente controla, olha que legal, a gente controla, né, as reações do preparo dos alimentos, a gente tem que levar em consideração, né, a influência
da temperatura. Além da temperatura, também tem que levar em consideração a superfície de contato e a concentração. Como eu disse para vocês, na próxima aula, vocês vão entender a ação desses fatores nos processos das indústrias e do nosso cotidiano. Vocês vão aprender, vão compreender a influência desses fatores e alguns processos químicos do nosso dia a dia. Tá bom, gente? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.